bem-vindos ao meu curso para macho, também conhecido como o menor encontro de homens do Brasil. Menor porque cada encontro dura apenas 30 minutos. Mais do que isso, todo mundo sabe, os homens não prestam atenção. Aqui nós vamos falar sobre liderança, paternidade, saúde e vida espiritual, entre outros assuntos. Os homens estão perdidos sim neste 2026, como bem levantou recentemente um ator. Então nós vamos ajudar esses homens, mas de um jeito assim mais progressista, mais a favor da democracia e com menos medo da Peppa Pig. E hoje nós vamos falar sobre vida espiritual. Como que esse pai de família pode ser um homem de Deus e ao mesmo tempo ter o respeito da filha feminista? E eu convidei o pastor Ed René Kivitz, que é cristão, pastor de igreja batista, mentor e presidente do Instituto Galileia. Ele fala de espiritualidade e intelectualidade e, graças a Deus, é progressista e a favor da democracia. O que ele prega é justiça bíblica, não é o socialismo, é a palavra de Deus. Ele tenta traduzir o evangelho para a sua geração, para os tempos de hoje. Muito obrigada, pastor. Prazer estar aqui com você. Obrigado. Vamos lá. Eu quero começar te falando o seguinte. Eu sou uma pessoa que tem fé. A gente estava até conversando aqui antes, né? Que tenho ali o meu cantinho na minha casa com uma mistura de algumas religiões. Eu rezo, acredito em Deus. Mas em vários momentos eu sinto uma certa falta de esperança quando eu vejo uma religião, uma igreja pregando inferioridade da mulher, submissão da mulher, preconceito com LGBT. E o que a gente pode... Você, essa figura tão importante, pode nos dizer para que essa nossa fé não fique abalada? Começou bem, hein? Começamos bem. Começou bem colocando a igreja no banco dos réus. Olha, a gente tem que olhar o evangelho a partir da ótica do texto bíblico, não contaminado por toda a história do que nós chamamos cristandade, né? A história da cristandade é uma manipulação do texto, é uma distorção do texto, é uma apropriação anacrônica do texto. Então, defender a submissão da mulher, defender a inferioridade feminina, é não apenas uma distorção, mas uma expressão de ignorância, né? Mas a ignorância é conveniente, viu, Tati? Porque eu acho que essa gente que faz esse discurso todo, no fundo sabe que está falando besteira, mas convém, né? A discussão religiosa é uma discussão sobre poder, é uma discussão sobre controle, é uma discussão sobre domínio, que a gente tem conversado sobre patriarcado, por exemplo. O que é o patriarcado? É essa noção de que o homem masculino, ele é inerentemente superior à mulher e destinado a controlar, a dominar, a governar, cuidar de tudo que é mais fraco, isto é, tudo que não é ele, tudo é mais fraco. Essa ideia não encontra respaldo na Bíblia Sagrada. Ela encontra respaldo em construções culturais, inclusive construções culturais que a própria Bíblia critica. Então a gente tem que pegar essas igrejas, dar um banho de Bíblia, talvez, para elas. Dar um banho de Bíblia. Tem esses grupos tipo Legendários, né, que é um grupo evangélico e que... imagino que faça muito sucesso, muitos homens, assim como o curso do Juliano Casarré também teve uma procura gigantesca, porque de fato o homem está perdido mesmo, com as mulheres ganhando mais dinheiro no mercado de trabalho, com força para falar o que pensa, sem querer ser submissa dentro de casa, sem aceitar ser maltratada e cobrando que esses homens tenham, não seja o cara que ajuda, mas que seja um pai ali que divide todas as funções dentro de casa com os filhos. E eu escuto isso assim, não precisa ser um cara de extrema direita, isso está dentro da minha bolha progressista de esquerda. Alguns amigos meus comentam assim, estou meio incomodado, minha mulher está ganhando mais do que eu, paga mais as contas da casa. Então, de fato, tem uma geração, a gente vive hoje com alguns homens que estão um pouco perdidos. Então, eu acho que essa... a pergunta, né, colocada de o que a gente pode fazer para melhorar essa angústia, né, dos homens, é uma pergunta que é correta. A resposta que algumas pessoas de extrema-direita dão é que eu acho que vai destrambelhar tudo. Mas o que você acha que a gente pode falar para esse homem que se sente perdido hoje?
A gente tem que sentir e olhar para a dor dele. Por que que ele está perdido? Por trás dessa reação de machosfera, como a gente está falando, né? Esse movimento de... Outro dia eu estava vendo, você vai gostar disso, um congresso para homens dentro do contexto evangélico, o tema do congresso era testosterona. Então, para esses caras, assim, eu acho que tem uma dor aí. Tem uma dor. Eles estão perdidos, mas acho que eles estão também ressentidos. Por quê? Porque o mundo mudou, a fila andou, né, como a gente diz. O mundo mudou. E quem olha para a Bíblia como um texto congelado, um texto pronto, um texto que não se atualiza e quer transportar conceitos, falas, princípios, estruturas de 4.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos para hoje, literalmente, não dá conta da vida. Então, veja, quando a gente diz assim, que a masculinidade é construída a partir da noção de controle, o que é ser homem? Ser homem se construiu para essa geração, e eu fico muito assustado que a molecada também está entrando nessa vibe. Tipo, meu avô pensar isso é uma coisa, meu bisavô. Não, mas agora, é a molecada, os adolescentes de hoje pensando Red isso, Pill. que o que é ser homem? É ter uma mulher sob seu domínio, sob seu controle, a seu serviço, ao seu prazer e dependente. Uma mulher que é dependente do homem. O que foi que aconteceu com a emancipação feminina? A mulher não depende mais do homem. Ela ganha mais, ela é melhor formada academicamente, ela é melhor desenvolvida profissionalmente, ela não depende do homem. As nossas avós, bisavós, as mulheres do passado, elas eram amarradas por uma dependência econômica que não existe mais. E se uma mulher não depende de mim, se eu não sou o provedor, o que paga a conta, e como diz o ditado, quem paga manda, se isso não acontece, o que é ser homem? Eu não sei mais o que é ser homem, porque eu não tenho mais uma mulher na minha coleira, digamos assim. Então a gente precisa ensinar um novo modelo de masculinidade, a gente precisa ensinar uma nova referência. E eu puxo a brasa para a minha sardinha. E a gente encontra isso na Bíblia? Encontra, por exemplo, Jesus. Olha, vamos pegar o clichê da cultura. Homem que é homem não chora. Jesus chora. Jesus chorou. Não uma nem duas vezes. Jesus chora. Jesus é o homem que chora. Homem que é homem é racional, é bruto, é alfa, é o empreendedor, é o caçador. A mulher cuida. Jesus cuida. Cuidava. Jesus cuida. A figura de Jesus é: eu queria trazer Jerusalém para debaixo das minhas asas como uma galinha ajunta seus pintainhos. Então, ó, Jesus cuida. Mas você citou uma coisa muito interessante. Minha mulher ganha mais do que eu. Jesus era financiado por mulher. Jesus tinha mulheres que pagavam a conta dele. Ele não se sentia diminuído em absoluto por nada disso. Jesus ele se relacionava com as mulheres e, inclusive, trazia as mulheres para um lugar que era masculino. Tem um trecho muito bonito. Já paguei conta para tanto estrupício, queria ter pagado a conta para Jesus, fiquei chateada. Esse aí vale a pena você pagar a conta. Valia muito Esse a valeria a pena. Jesus traz a mulher para o espaço masculino. Tem um trecho na Bíblia muito bonito, que é a história de Marta e Maria, que conta que Marta estava cuidando da casa e Maria estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Maria não podia estar ali. Ali era lugar de homem. Mulher está na cozinha cuidando, para servir o homem que está ouvindo o mestre. Maria não. Maria está ali no ambiente dos homens. Jesus aparece para Maria Madalena, depois de ressuscitado, ele aparece para uma mulher. Maria Madalena é chamada apóstola dos apóstolos, é ela que recebe a primeira notícia da ressurreição. Quer dizer, tem um modelo de masculinidade bíblica, que é o próprio Jesus, que esses caras não entenderam. Então vem o legendário dizer que Jesus é o legendário número 1. Jesus, se tivesse morto, e graças a Deus ele está vivo, ele estaria dando volta no túmulo, mas ainda bem que ele já saiu de lá, está vivo. Então, eu não sei o que esses caras pensam. Como é que transforma Jesus num legendário? Esse varão, a Bíblia fala desse varão ou não fala? É a figura bíblica para a referência do masculino, Sim, varão. Mas não está longe de ser o macho alfa, né? Esse varão. Porque o patriarcado, ele é inventado quando? Ele é antes da Bíblia, você acha?
Porque muita gente culpa toda a tradição judaico-cristã para alimentar o patriarcado. Isso. Bom, a Bíblia, ela existe, nasce, é escrita dentro de culturas patriarcais. Então, eu acredito que o patriarcado existe antes. O problema, Tati, é que a narrativa bíblica oferece o fundamento para a gente legitimar o patriarcado. Principalmente em duas coisas. A primeira, o homem foi criado primeiro e a mulher depois. Costela de Adão. Da costela. Isso aí complicou para nós. Complicou porque é a primazia da criação, o masculino depois do feminino. Sendo que quem dá a luz é a mulher. Calma, vou chegar lá, você já acertou, mas deixa eu chegar lá depois. Então, o homem foi criado primeiro e a mulher depois. Mas a mulher pecou primeiro e depois o homem. Então, o homem tem a primazia da criação e a mulher tem a primazia da perdição. Aí diz assim, Paulo apóstolo era machista. Não. Olha que interessante. Naquela sociedade patriarcal, o apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte: vocês aí que dizem que a mulher é inferior porque vocês foram criados primeiro e ela depois, não se esqueçam que vocês nascem do ventre de uma mulher. Então, tá 1 a 1. E vocês aí que dizem que a mulher pecou primeiro, não se esqueçam que é o filho da mulher que é o redentor de vocês. Ela dá à luz o Redentor, que é essa figura de Maria. Maria que traz o Messias. Na linguagem bíblica é muito interessante que Jesus é o que esmaga a cabeça da serpente. É o filho da mulher. Ali no Gênesis, quando fala que a mulher pecou, Deus disciplina o homem e também a mulher. Aí ele diz assim para a mulher: o seu filho vai esmagar a cabeça da serpente e vai vingar você. E o apóstolo Paulo lá na frente vai dizer isso. Quer dizer, a Bíblia fala de igualdade, porque homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, são iguais. Aí tem uma turbulência de subalternidade feminina, mas depois o Evangelho resgata a igualdade. O que esse pessoal está fazendo hoje... Lê só o que quer, interpreta do jeito que quer. Por isso que eu falei, é uma disputa de poder conveniente. Ler da Bíblia o que lhe interessa e com os olhos que lhe interessam. Então se constrói uma narrativa anacrônica, descontextualizada, com ignorância cultural, social, etc. E congela a Bíblia, que é um texto vivo, como se fosse um texto fechado e datado. Eu sei que a Igreja Católica se mete muito em... mulher não pode tomar pílula, não pode usar camisinha, tem que transar, porque o homem deseja, ela tem que ir lá transar. Então, muitas se enchem de filho, queria ter um filho, acaba tendo 10. Isso não está na Bíblia. Em absoluto que não está na Bíblia. Mas de onde vem isso? Né? Da famosa construção do platônico Santo Agostinho, que vai fazer essa cisão entre o corpo e o espírito. O que é do espírito é puro, o que é do espírito é nobre, o que é do espírito é elevado. A carne é fraca, a carne é suja, a carne é quedada, a carne é caída, a carne peca. Por exemplo, Agostinho, ele sentava para comer, ele dizia assim: vai comer o animal. Até a refeição é tratada como um mal necessário para alimentar o corpo maldito. Né? Isso é platônico. A alma será satisfeita plenamente quando se desprender do corpo, porque o corpo é a prisão da alma. Santo Agostinho vai pegar essa ideia e construir o negócio do pecado original. E o prazer do corpo é um prazer pecaminoso. Gozar, ter tesão, transar, isso não pode ter prazer. O sexo é para procriação, não é para ter prazer. E constrói-se essa separação que absolutamente não tem nada a ver na Bíblia. Isso que é um texto erótico na Bíblia Sagrada. É o livro de Cantares de Salomão, extremamente erótico. É verdade. Traduzido, cheio de eufemismos. Então, o Salomão fala do corpo da mulher encharcado do esperma masculino. Aí coloca lá taça, líquido, vinho, mas é tudo linguagem metafórica. Por que não se diz isso? Porque o prazer está interditado, o corpo está interditado. Então tome pílula, não pode tomar pílula, tem que procriar. Sim.
Aí vai ter 10, 15, 12 Porque tomar filhos. pílula é a simbologia máxima de que está transando pelo prazer e não para procriar. E aí já Exatamente. Não pode. Que a mulher não está sujeita ao propósito masculino, né? De fazer filho, porque é ela que cuida, inclusive. Ele Sim. faz filho. E qual é a cultura do macho alfa? Espalhar meu esperma o máximo que eu puder. Faz em outra família, para um monte de mulher, mas na hora um monte de pagar filho. a conta, não quer. Na hora de pagar a conta, na hora de assumir a paternidade, desaparece. Exato. Pastor, e a teologia da prosperidade, eu vi um vídeo seu falando... Só coisa fácil, então. Só coisa fácil. Estamos hoje aqui num papo leve para você e para todos. Eu vi um vídeo seu muito bom falando que você pega a teologia da prosperidade e rasga, assim. Eu achei muito, muito bom, né? Você fala que é um discurso de meritocracia bem... se você amar Deus, você vai ter o dinheiro. Se você é pobre e doente, a culpa é sua. É uma coisa horrorosa, né? O que Jesus falava sobre isso? Bom, veja, primeiro que todo mundo que se converteu ficou mais pobre. Na Bíblia, todo mundo que começa a seguir a Jesus fica mais pobre. O exemplo máximo disso é Zaqueu. Veja se a moda pega hoje no Brasil, se tem algum evangélico que gostaria de ter uma conversão à semelhança de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos que prestava serviços para Roma, cobrando dos seus patrícios judeus. Zaqueu era judeu. Então ele cobrava imposto aqui para Roma e era comissionado por fazer isso. Ele cobrava a mais, enriqueceu. Aí quando ele encontra Jesus, ele tem uma experiência de iluminação. Na linguagem bíblica, ele nasce de novo, aí ele diz assim, vou devolver tudo que eu roubei, quadruplicadamente, e do que sobrar eu vou dar metade para os pobres. Pensa isso, um empresário, um investidor de banco e de fintech que se converte com a lógica da teologia da prosperidade, será que ele diria, todo o dinheiro sujo que eu coloquei no meu bolso, eu vou devolver quadruplicadamente e distribuir para os pobres metade do que eu amealhei? Jamais. Jamais. Porque hoje a conversão não é para você restituir... Até porque ele usou todo esse dinheiro com os ministros já. A conversão hoje não é para você fazer reparação de justiça. A conversão hoje é para você aumentar o seu capital. A conversão de hoje não exige o que Jesus fala de novo nascimento, Tati. Não precisa ter metanoia, não precisa ter transformação, não precisa ter solidariedade, não precisa ter senso de justiça social, não precisa. Porque Deus está a meu favor, é um Deus vendido como vantagem competitiva para o indivíduo ter o seu próprio sucesso. Individual, meritocrático, para manifestar ou para... publicizar a sua virtude. Olha como eu sou uma pessoa de fé, olha como eu sou uma pessoa abençoada, eu prosperei porque Deus viu virtude em mim. Quer dizer, é o oposto do que Jesus fazia, do que Jesus falava, do que Jesus ensinou. O evangelho, sabe o que é? As pessoas dizem assim, o evangelho é você se converter a Deus. É verdade. Mas a verdadeira expressão da conversão, o verdadeiro teste da conversão, não é você se converter a Deus, é você se converter ao seu próximo. É cuidar do próximo. É você enxergar Deus no seu próximo. Porque se você se converteu a um Deus, que é o seu Deus para o seu sucesso, para a sua prosperidade, e o seu próximo ainda está alijado dessa prosperidade, você se converteu a quem? Não ao Deus de Jesus. Aliás, vou citar um rabino, o Joshua Heschel, ele diz, todo Deus preocupado comigo e não preocupado com você é um ídolo. Bonito, né? Muito bonito. Então, eu posso dizer, com toda certeza, que na Bíblia está lá que o verdadeiro homem é aquele que cuida da sua mulher e não espera ser cuidado por ela igual um bibelô, né? É o homem que enxerga a mulher como uma igual, não tem nada de ter que ver essa mulher como um lugar submisso, não tem nada que achar que ele é o varão que vai dar uns berros dentro de casa e aquela mulher vai se submeter. Por que que tem tanto homem que se diz homem de Deus
que usa de violência dentro de casa, que trata a mulher desse jeito e que tem o respaldo de uma igreja evangélica? Eu vou dar um palpite, uma intuição minha. A Bíblia diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. A Bíblia não diz deixará a mulher seu pai e sua mãe. A Bíblia diz deixará o homem seu pai e sua mãe. A minha tese é a seguinte, Tati: mulher nasce mãe, homem nasce filho. A mulher, ela gera. A mulher, parir é um milagre divino que o homem não conhece. O homem nasce filho e ele vai ficar filho o resto da vida. Com 60 anos, ele quer uma mulher para cuidar dele. A coisa mais ridícula que eu vejo na igreja é uma mulher que diz assim para mim: pastor, eu tenho 4 filhos. Eu falo: não são 3? Não, meu marido. Né? O quarto é o fulano. Essa é a ideia. E homem que chama a mulher de mames? Muitos. Homem que chama a mulher de mãe. Quer dizer, o homem, se ele não rompe o laço de filho para se tornar pai, e haja psicanálise para explicar isso, que a Bíblia está dizendo na primeira página da Bíblia, isso já está dito. Se o homem não rompe o laço para deixar de ser filho e se tornar pai responsável, assumir a responsabilidade pela sua cria, pelo seu filho, assumir a responsabilidade pela geração que vem, ele continua filho, sim, querendo uma mulher. E outra, um filho mimado, né? Só você ver quando adoece o pai e a mãe, quem cuida é a filha e a mulher. Mas não, isso o feminismo fala muito bem, que a gente tem que parar de achar que a gente nasce com essa capacidade imensa de cuidar, porque isso tira a responsabilidade dos caras. Total. Agora, quer um outro exemplo cruel? Casal divorciado. O pai pega o filho no fim de semana. O que ele faz? Leva para a mãe dele cuidar, para a avó. E vai jogar futebol. Exatamente. É isso que ele faz. Exatamente. Porque ele não é pai. Ele ainda é filho. Ele quer alguém que mantenha o mundo dele organizado a serviço dele. Ele quer alguém para lavar a roupa dele, para cozinhar para ele, para ir para a cama quando ele quiser. E quando essa mulher diz assim: parou, cresça, adulteça, vira homem, ele diz assim: olha, tá saidinha, hein? E aí desce o braço, mata. Por quê? Porque você não satisfez a minha vontade. Quer dizer, isso é uma perversão da masculinidade. Não tem absolutamente nada a ver com masculinidade, muito menos com Bíblia Sagrada. Muito menos. Nossa, que triste. E por que a igreja dá... Fazer uma pergunta melhor. Você, quando diz essas coisas todas, você, de certa forma, foi escanteado, né? De um grupo evangélico, assim. Como que é para você? Para quem você prega, onde você prega? E momentos de muita solidão, né? Você falou no começo, né, que como pode ser um homem de Deus e estar de bem com a sua filha feminista? Bom, eu tenho filhos adultos, eu tenho uma filha que me olhou nos olhos. Eu lembro que um dia na mesa de casa eu falei assim: eu acho que eu sou um pouco machista. Ela falou assim: só um pouco, pai. Então, eu tenho filha, eu tenho uma casa, eu tenho gente que me olha nos olhos e me faz eu me enxergar, me avaliar, reaprender. E eu acho que, embutida na sua pergunta, tem o fato, Tati, de que quem é que governa a igreja? Dinheiro, política. E homem. Homem. Quem é que escreve teologia? Homem. Quem é que interpreta a Bíblia? Homem. Quem é que dá aula em seminário? Homem. É masculinidade pura. É esse o patriarcado. Hoje, graças a Deus, a gente tem mulheres teólogas, mulheres biblistas, mas isso, para o Brasil e para a igreja evangélica brasileira, é um fenômeno muito recente de literatura de qualidade, de literatura que se coloca na estante de um seminário e que não é texto masculino, é de mulher, as mulheres falando hoje. Então, uma igreja masculina, na sua governança e na sua pedagogia, ela vai produzir machismo estrutural. Total. E por que você acha que está vindo essa geração de meninos tão novos, conectados com essa igreja masculinista, machista, macho alfa, tóxico, tudo de horror, red pill? Eu acho que passa um pouco pelos pais, porque essa galera tudo aí faz parte de uma certa elite social.
Para se manter em lugares de poder. Para se manter no lugar de poder, porque a mudança do mundo, Tati, exige a gente abrir mão conscientemente de privilégios, ou alguém vai tirar esses privilégios da gente. Como eu não quero abrir mão conscientemente, eu não vou permitir que ninguém tire de mim, então eu faço a opção da violência. Eu quero manter o meu lugar de privilegiado. E isso é um ciclo de vício, né? E aí você acha que é o pai desse garoto que leva ele para esse lugar? Que vai por aí, vai para o pai. Eu acho que vem da estrutura familiar de não querer perder privilégio, né? Mas é assustador para mim. Assustador. É assustador. Principalmente o Red Pill, quando vai para esse lugar de extrema violência, de tratar a mulher como lixo mesmo, é uma coisa aí, e está vindo forte, né? É muito assustador. Como que você acha que o campo progressista ele pode conversar, ele pode atingir os evangélicos hoje, principalmente em ano de eleição? Essa é a pergunta das perguntas. Eu acho que o campo progressista, e eu fico à vontade para falar, porque é o campo que eu habito desde sempre, a minha formação desde a minha juventude no seminário foi no campo progressista. Por quê? Por causa da teologia da libertação, da teologia latino-americana. O que formou o meu entendimento bíblico não foi a teologia produzida na Europa e nos Estados Unidos, foi na América Latina. Eu me sinto muito à vontade para falar isso. O campo progressista, ele cultivou e ainda cultiva um preconceito muito grande para com a igreja evangélica. Cultiva uma certa rejeição elitista. Classista, né? Classista em relação à igreja evangélica. A igreja evangélica é um contingente de pobre, periférico, preto, mulher, é gente ignorante. É essa a ideia. Não leu as coisas que eu li. É essa a ideia. Por aí vai. E enquanto a gente quiser discutir com a igreja evangélica na racionalidade, não vai dar certo essa conversa. Vai ter que ser coração. Vai ter que ser coração e entender, porque eu acho que também é essa maneira como a gente conversa com a machosfera, com esse macho alfa, com esse violento, é dizer, que dor é essa que está aí dentro de você? Veja que interessante, a gente fala, vamos defender a democracia é inquestionável. Isso é inegociável, a defesa intransigente da democracia. Mas a gente esquece que a gente vive num Estado democrático de direito. E existe um contingente da população brasileira para quem a democracia nunca chegou, porque os direitos nunca chegaram. As pessoas não têm acesso. Vocês estão defendendo uma democracia, mas que democracia? Eu não vi democracia até hoje. Essa democracia que vocês defendem tanto não chegou aqui em casa. Essa democracia aí fez eu perder meu filho, ou para o crime, ou para o tráfico, ou para a polícia. Não chegou aqui. Que dor é essa que existe nessa mulher, nessa família, nessa juventude? Que dor existe? A conversa não é de argumento, é de respeito e solidariedade, de entender. É que é difícil, né? Saber que teve que tem um homem de família que bate na mulher. E você ter um olhar de carinho para esse homem, é difícil, né? Não precisa ser de carinho, mas de compreensão, para você poder falar a língua dele. Porque você chega lá chutando a porta dele, ele vai chutar de volta. Você vai trocar tiro com ele, a menos que você chegue lá com solidariedade. Principalmente, Tati, porque... Primeiro tira essa mulher de lá, deixa ela em segurança. Perfeitamente, mas olha só. Eu estava em Recife, um pastor disse assim, Ed, de cada 10 adolescentes, meninas da minha comunidade, 4 estão grávidas. Fora as que não estão, mas que sofrem abuso. Sofrem abuso de quem? Padrasto, tio, pai, irmão. E para quem essa mãe, esse pai, vai buscar ajuda? Onde vai? Para a polícia? Para o crime? Vai na igreja evangélica. Vai na igreja evangélica. Vai na igreja evangélica. Então tem que entender que essa igreja evangélica periférica é a rede de apoio, é o cinturão de segurança de uma juventude,
é o lugar de cura, de restauração, de atendimento mas aí psicológico. Se tem você lá, é tudo isso. Se tem um cara fascista... Mas tem, Tati, tem. Tem gente como você? Muita gente. Aliás, eu acho que eu tento ser como eles, porque eu vivo no lugar do privilégio. Eu sou pastor na zona oeste da cidade de São Paulo. Sim, você é um homem branco em São Paulo. Tem, respondendo a sua pergunta, tem gente, o que eu quero dizer é, tem gente do campo progressista? Tem. Existe uma igreja... Que não vai passar pano para esse cara? Tem. Existe uma... Tem uma rede de mulheres progressistas. Uma rede de mulheres feministas. Tem feminista evangélica bastante. Muitas. Tem coletivos de mulheres. Por exemplo, a professora Célia Barbosa, Regina Célia, que foi uma das mentoras do Instituto Maria da Penha, é uma mulher pentecostal. É uma mulher negra, pentecostal, professora da Universidade Federal de Pernambuco. Incrível. Ela está ali nesse lugar da escuta, do acolhimento, do cuidado de toda essa população aí vulnerabilizada. E essas pessoas são 200 vezes mais importantes do que eu, branca, que estou lá no meu Instagram fazendo textinho feminista e não tenho acesso à dor dessas pessoas, à verdade dessas pessoas. Tem uma igreja aí, tem uma igreja, Tati, abaixo da linha da superfície, do iceberg, sabe? Aqui embaixo tem uma igreja muito viva. É que a igreja que a gente vê, essa da mídia, é a ponta do iceberg. Esses discursos machosféricos, iracundos, esse pessoal esbravejando e tal, isso daí não reflete o que é a igreja evangélica no Brasil. Não reflete? Silas Malafaia não reflete o que é a igreja evangélica no Brasil? Não reflete. É muito barulho, mas não reflete. Agora, é muito poder. Eu estou sendo otimista. Eu confesso. Estou sendo otimista, porque o susto que nós, evangélicos, tomamos com o advento do bolsonarismo foi uma dor na alma. Ver o que as igrejas evangélicas se tornaram palanques políticos, os púlpitos com bandeira do Brasil e bandeira de Israel, as pessoas dentro da igreja fazendo arminha, virou uma febre. Isso dividiu famílias, dividiu igrejas, dividiu comunidades. Pastores foram demitidos das suas funções pastorais, professores de seminário foram dispensados dos seminários, bolsistas de mestrado, doutorado, de pós-graduação tiveram suas bolsas canceladas. Por quê? Por causa de um fenômeno de ideologia de extrema-direita, retrógrado, violento, e Deus nos livre de sermos governados novamente por uma gente que pensa desse jeito e com essa violência toda. Violência toda. Sim. Então, eu estou sendo otimista que a igreja evangélica vai dar a volta por cima disso aí. Você acha que existe alguma parte da Bíblia que precisa ser atualizada ou é a leitura dela que precisa ser atualizada? Na verdade, eu disse isso, né? Nós temos que atualizar a Bíblia. E as pessoas entenderam que eu estivesse sugerindo que nós temos que corrigir, melhorar, né? Elas não fizeram convenientemente, né? Não fizeram um exercício hermenêutico honesto. Né? O que a gente atualiza no sentido de melhorar a versão anterior é smartphone. A Bíblia não é iPhone para você ter Bíblia X12, X15, X18. Não é. É claro que eu estou falando de uma leitura atualizada da Bíblia. Tratar a Bíblia como um texto vivo, um texto que fala hoje e que promove hoje emancipações que naquela época a Bíblia promoveu. Quando a gente volta para o mundo de então e lê, por exemplo, o que os profetas de Israel falaram, eles foram progressistas. Todos os profetas de Israel foram progressistas. Jesus foi progressista, os apóstolos foram progressistas. Paulo, quando diz, olha, o imperador não é a autoridade final, o imperador está aí porque Deus quer. E no dia que Deus não quiser, o imperador não estará mais aí. Isso é progressista. Ele não é imperialista. Porque num mundo em que o imperador era a voz última, o Paulo diz, não, é penúltima.
Deus está acima. A voz do povo é a voz de Deus. O penúltimo a gente discute. Então a Bíblia é um texto vivo. E esse pessoal apegado ao poder, ao privilégio... Mas por que a extrema-direita continua cooptando os evangélicos? Assim, imagina um evangélico que está quase indo, sabe, para fazer um voto na extrema-direita, para acreditar em fake news, e você ainda pode salvar essa alma. O que precisa ser feito com esse evangélico? O que precisa ser dito para ele? Difícil. É que eu não quero ser violento na minha resposta, mas eu diria que ele precisa ser seduzido para a liberdade. O Evangelho é libertador. O Jesus que ele diz crer é libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho é libertador. Só que a liberdade, Tati, a liberdade é assustadora. Ser livre dá trabalho. Ser livre dá trabalho. Então, o que a extrema-direita chama de ordem, a gente chama de violência. O que a extrema-direita chama de bagunça social e moral, de degeneração social, a gente chama de sociedade plural. A gente chama de respeito à dignidade e às consciências individuais. Aí eles dizem, não, você não respeita a consciência individual, você promove bagunça. Então hoje, a gente conviver com a liberdade é o Evangelho. Controlar, hierarquizar, dominar, padronizar é anti-evangelho. O Evangelho é libertador. Eu acho que nós temos que seduzir as pessoas para a liberdade. Que lindo. Pastor, estou encantada. Resgatei um pouco da minha fé. Muito obrigada. Feliz de conversar com você. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu, gente. Até o próximo programa.